Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui gravando na manhã desta terça-feira o nosso bate-papo de todas as semanas. Assim como nós fizemos na semana passada, a gente vai falar de um assunto que é inescapável, a guerra, a invasão russa, que está entrando na segunda semana. E também, como a gente fez no último programa, a gente vai buscar analisar aqui como essa guerra afeta o Brasil. E, obviamente, afeta muito. Os efeitos econômicos, por exemplo, já começaram. O preço do petróleo no mercado internacional ontem bateu $139. O impacto da inflação disso é imediato. As ações da Petrobras sofreram uma queda de mais de 7% nesta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro voltou a sinalizar que pretende interferir na política de preços da empresa, no mesmo dia em que a cotação internacional do petróleo atingiu um pico. Desde os primeiros bombardeios na Ucrânia, o petróleo já subiu 28%. Durante o dia, o valor do barril tipo Brent chegou a bater a maior cotação dos últimos 14 anos. Tem também um outro lado, aí que seria o copo meio cheio, o da oportunidade na crise. O governo está dizendo desde a semana passada que quer fazer do Brasil um porto seguro para investimentos em tempo de guerra, ou seja, quer atrair capitais. A gente tem também o Bolsonaro aproveitando a confusão para tentar tirar da gaveta uma das obsessões mais perigosas dele, que é o projeto de lei do governo que está parado na Câmara desde o tempo em que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, um projeto de lei que permite a exploração de minério em terras indígenas. E aí, nesse caso do Bolsonaro, ele está usando esse momento para dizer que é para poder aumentar a produção de fertilizantes. Tem também os efeitos colaterais bizarros dessa coisa toda, que, como a viagem do deputado Mamãe Falei, falando aquelas barbaridades sexistas, nesse caso do Mamãe Falei, bastante revelador da desgraça que é essa representação política de boa parte dessa turma que se elegeu em 2018, na onda bolsonarista. Enfim, Gabeira, eu atirei para todos os lados aqui e passo a palavra agora para você. Você escolhe por onde começar e vamos nessa. Eu acho que devemos começar pelo mais importante, ou eu diria pelo mais premente, que é o reflexo da guerra no preço dos combustíveis. A alta do preço do petróleo é uma realidade. Há quem projete novos aumentos. Esses aumentos dependem da evolução da guerra, dependem, por exemplo, da decisão de cortar ou não a compra do petróleo russo. Tudo isso vai influenciar o nosso processo. Aliás, antes da guerra começar, o preço do combustível já era um problema econômico e político no Brasil. Exatamente. Só no ano passado, a gasolina, por exemplo, subiu de preço 11 vezes, mais de 47% para o consumidor. E foi, de longe, o item que mais pressionou a inflação. Já era uma coisa grave. E a gente conversava e dizia naquele momento que as fórmulas para tentar atenuar o aumento do preço do combustível eram um pouco débeis diante da conjuntura internacional, porque já estava subindo o preço por causa da crise na Ucrânia. Quando começasse a disparar o primeiro tiro lá, o preço então iria para as alturas. Foi o que aconteceu. E hoje eu tenho lido os especialistas diariamente, as pessoas que avaliam a questão do mercado do petróleo, as soluções, como é o caso do Adriano Pires. Ele tem publicado diariamente algumas análises. Eu acho que eles acham, e eu acredito que tem razão, que aquelas medidas que estavam sendo decididas tinham que ser tomadas já. A questão da redução do imposto, ele sugere também uma proteção maior aos caminhoneiros, uma ajuda maior aos caminhoneiros.
sugere uma extensão da Bolsa Gás, do ajuda para a compra do gás, enfim, uma série de medidas paliativas para atenuar um pouco o impacto desse aumento de preço na Bolsa Popular. Não é? Isso é um fato importantíssimo. Mas existe uma outra questão que está sendo discutida também, que me parece de muita relevância, que é a viabilidade ou não de você conter os preços nas refinarias. Né? Alguns analistas acham que isso pode ser um tiro no pé, porque as refinarias, algumas já estão privatizadas e tendem a querer vender para o exterior, para poder escapar do prejuízo, caso você contenha os preços. E se isso acontecer, pode ser também que essa contenção dos preços feita sem um planejamento, sem um entendimento e sem uma avaliação adequada, pode resultar até em desabastecimento. Portanto, nós estamos caminhando num campo muito delicado, não é? Que é o campo das medidas políticas para conter esse aumento de combustível. Na verdade, esse problema dos combustíveis, ele é anterior à guerra, pelo seguinte, primeiro, os preços dos combustíveis na bomba de gasolina, o diesel, a gasolina, o GLP, ele é regido pelo dólar, de acordo ali com a política de preços na Petrobras desde o governo Temer. E, mesmo no tempo em que o barril do petróleo não estava escalando, não estava subindo, aqui subia muito por causa da violenta desvalorização do real nesses últimos 2 anos. Então, se já tinha esse problema aqui, que é um problema que levou o Bolsonaro, por exemplo, a demitir no ano passado o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, é um problema que, no fundo, fez o Bolsonaro querer mudar agora a presidência do Conselho da Petrobras, colocando ali o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que é alguém que é alinhado ao governo, portanto já deve ter tido uma conversa prévia em relação a isso, e o presidente do Conselho, o Conselho é fundamental para autorizar as mudanças que a diretoria da Petrobras pode vir a fazer numa política de preços, por exemplo. Agora o governo pensa em congelar o preço dos combustíveis. Para isso, para a Petrobras poder fazer isso, ela precisa de autorização do Conselho. E mais um motivo pelo qual o Bolsonaro está trocando ali o presidente do Conselho para alguém mais afinado com ele. Você tem também, aí no meio disso tudo, como se não bastasse essa questão eleitoral, porque o Lula e o Ciro, eles já disseram, sobretudo o Lula que está na frente, o Ciro hoje tem menos chance de qualquer coisa, mas enfim, os dois já disseram que chegarem ao poder, essa política vai ser alterada. E o Bolsonaro não quer ficar atrás nesse momento. Então, ele já está tomando a iniciativa disso. Então, a gente tem esse caldo todo, político, eleitoral e econômico, no meio dessa confusão, no meio dessa guerra. É bom que ele tome essa iniciativa, porque aí já poupa os outros dessas consequências. Agora, o principal é que a Petrobras não aumenta os preços há 50 dias. Exato. E a defasagem entre o preço da Petrobras e o preço internacional já é de 40%. Então, é uma decisão muito séria. Eu acho que esse ponto dos combustíveis, eu acho o mais premente e o mais grave dessa sombra da guerra no Brasil. O segundo é dos fertilizantes. Né? Os fertilizantes, a ministra da Agricultura foi ao Canadá para tentar suprir a remessa da Rússia e da Bielorrússia, que atendiam a 20% do mercado brasileiro, e o Bolsonaro retirou da gaveta, de novo, essa ideia de mineração em terras indígenas. Bolsonaro escreveu: com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta de potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. De fato, na bacia do Amazonas, na área de Novo Remanso, Itacoatiara e mesmo Altazes, há uma grande quantidade de potássio.
Mas é uma quantidade que teria que ser retirada numa profundidade de quase 1 quilômetro, entende? E a terra teria a questão da licença ambiental. Existem no Brasil várias tentativas já, vários projetos bons e várias jazidas que estão na frente dessa, que deviam ser colocadas em Minas Gerais, por exemplo. Eu tenho tido um diálogo com fábricas, produtores de potássio na região de São Gotardo. Existe uma pedra esverdeada lá que contém muito potássio. Há também em Uberlândia experiências interessantes com basalto, que podem vir a ser boas para o nosso fertilizante. O problema seria desenvolver uma política de autossuficiência nos fertilizantes, que não poderia ser de uma hora para outra, mas seria uma saída para o Brasil. Porque se nós voltamos atrás daquela viagem do presidente à Rússia, que hoje nós subimos pelo Globo, que ela custou 2 milhões, quer dizer, se nós voltamos atrás, a viagem foi um fracasso comercial. Ele foi lá para garantir fornecimento de fertilizantes. O fornecimento foi bloqueado. Ele foi lá para fazer uma opção de negócios, pequenos negócios, não revelados no campo militar. Eu acho difícil você importar hoje, no mundo de hoje, com as circunstâncias que nós estamos vivendo, você importar equipamento militar da Rússia. É bem difícil, você não acha? Porque o cerco à Rússia é grande, né? Como é que você vai pagar isso? Como é que você vai chegar no Brasil? Como é que você vai atualizar isso? Nesse caso, você falou dos armamentos, em todos os setores. Eu ontem conversei com um exportador brasileiro de carne de frango para a Rússia e ele me disse que recebeu do importador russo o aviso de suspensão do que ele tinha encomendado, simplesmente porque não tem como fazer o fechamento bancário desse negócio, porque está tudo fechado. Então, é em todas as áreas esse problema. Em todas as áreas. Então, eu acho que a viagem, de uma certa maneira, foi um fracasso. Ele achou que, ao chegar lá, o Putin tirou as tropas para atender, mas ele não percebeu que o Putin tirou as tropas para melhor atacar, né? A terceira consequência, que eu acho que você mencionou aí na questão do deputado Arthur Duval, é uma consequência político-diplomática, um constrangimento para o Brasil. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, de 200 metros mais, só deusa. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Porque é um fato grave, cometido por um homem que é público e que detém um mandato popular. Quer dizer, eu acho que há vários pedidos de cassação do mandato dele na Assembleia, 10 pedidos, mas a própria Assembleia devia procurar as autoridades diplomáticas ucranianas do Brasil, fazer uma visita de solidariedade e informar que está acontecendo isso e tal, para tentar atenuar esse constrangimento diplomático. Né? E eu acho também que o que aconteceu, Laura, eu não sei se você que noticiou pela primeira vez essa história do Arthur Duval. Sim, foi o blog. Eu acho também que merece uma reflexão. Você sabe que na nossa vida física nós temos uma coisa chamada morte súbita, né? De repente você está aqui, morreu, né? E na política também, com as interconexões, com o excesso de informação online, a morte súbita é muito possível, né? E esse parece ter sido um caso de morte súbita, né? Ele, de uma certa maneira, não percebeu que essas informações são informações que, cruzadas e divulgadas, destroem qualquer um, né? Qualquer um candidato, qualquer um aspirante à política. Portanto, é mais uma lição também que nós tiramos desse episódio, né?
No longo prazo, eu acho o seguinte: vai haver um processo de punição, de indignação, que é natural, mas a gente devia recolher esse discurso dele. Eu sabe que eu escrevi há muitos anos um livro chamado Crepúsculo do Macho. Sim, eu li. Eu acho que esse texto é um texto que pode nos servir pedagogicamente no futuro, para você ajudar as crianças, os meninos brasileiros, a não caírem nessa armadilha. Porque quando você examina o texto, você observa o texto, a fala que você divulgou, você observa de um lado a arrogância machista, mas de outro lado também vários indícios de um complexo de inferioridade muito grande. Então essa mistura de arrogância com complexo de inferioridade é algo que é bastante corrosivo, podia ser um instrumento, porque essa questão do machismo, você tem condições, aliás, hoje é Dia da Mulher, nós devemos saudar o Dia da Mulher, mas você tem medidas a curto prazo, reações a curto prazo, indignadas, correto? Mas você tem também esse processo a longo prazo, uma ilusão achar que a gente acaba com isso de um dia para o outro. É um longo processo também que precisa ser trabalhado. Agora, é curioso o seguinte, você lançou o Crepúsculo do Macho há 4 décadas. Esse rapaz, o Arthur Duval, tem 35 anos, olha que coisa. Porque ele teve 500 mil votos, quer dizer, e é muito curioso a convivência disso. Quer dizer, você lançou um livro 4 décadas atrás, falando do Crepúsculo do Macho, e esse sujeito hoje, com 35 anos, repete coisas que nem nos piores momentos você podia imaginar que alguém, 40 anos depois, ia fazer. E o tipo de autocrítica que ele se faz revela que ele não entendeu bastante bem. Sim. Também, não é? Eu sou jovem, eu estava entusiasmado e tal. Você fala assim, o que você quer dizer quando elas são pobres? Eu comparei, é óbvio, com a situação que a gente tem aqui em São Paulo. Né? Eu não sou santo, eu sou homem, eu sou jovem, eu fui para lá, eu vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas, eu falei, por que isso está acontecendo? Talvez porque aqui em São Paulo, sei lá, as mulheres sejam mais inacessíveis, eu não sei. E eu mandei esse áudio, que foi sim um áudio machista, eu assumo, peço desculpas inclusive para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Mas de qualquer maneira, foi uma lição. É uma lição que vai ser levada em conta no presente, mas pode ter uma contribuição para o futuro também, uma vez que a luta é longa. É uma luta longa, né? Então, eu acho que essas questões todas são importantes. E, finalmente, eu só colocaria, para a gente avançar um pouco na sombra da guerra, a nossa ambiguidade na política brasileira. Você tem, de um lado, o Itamaraty muito cauteloso, aprovando uma condenação à Rússia, mas sempre ressaltando que não se deve mandar arma para a Ucrânia, que não se deve fazer sanções à Rússia, o que é uma posição, não é, digamos assim, a posição chinesa, que é de abstenção, mas ainda é uma posição próxima à Rússia. Não é uma posição alinhada com o Ocidente, como queria o Boris Johnson, que telefonou para o Bolsonaro, tentando atraí-lo para essa posição. E eu acho que isso vai ter repercussões também na política externa brasileira. O fato do Brasil ter optado por essa política. Eu acho que o Itamaraty consegue atenuar um pouco, porque eles são muito hábeis, né? Eles conseguem ter uma posição e conseguem se colocar numa posição tal que eles dizem, olha, não vou tirar pedra nem para um lado nem para o outro, eu vou me colocar aqui numa posição tal que ela favoriza, ela me permite, de uma certa maneira, contribuir para o entendimento. Essa é a visão do Itamaraty. Eu me coloco numa tal posição, mesmo condenando a invasão russa, numa tal posição de proximidade com a Rússia, que não elimina a possibilidade de chamar a Rússia para sentar na mesa e conversar. Eu acho que essa posição é hábil, é difícil você atacá-la por aí, mesmo porque o Macron
Ele condena a Rússia, mas está todo dia falando com Putin, né? Agora, a posição do Bolsonaro é uma posição parecida com a posição que ele teve na vacina, né? Ele foi contra a vacina, criticou a vacina, mas o consenso nacional acabou conduzindo à necessidade da compra da vacina e da aplicação da vacina. Então, apesar da posição dele, o país caminhou para isso. Da mesma maneira, ele é contra a Ucrânia, ele ironiza o presidente da Ucrânia, ele fala frases simpáticas sobre o Putin, mas não é esse o espírito da opinião pública nacional. Existe uma compreensão da agressão russa à Ucrânia, existe uma simpatia pelo papel que o presidente da Ucrânia está desenvolvendo nesse momento de resistência. Então, eu acho que o Bolsonaro, assim como na vacina, ele vai ter que conviver com essas duas situações. Ele agora é simpático ao Putin e à invasão da Ucrânia, mas ele não consegue. A tendência nacional não permite que a posição dele seja a predominante. O pessoal muitas vezes questiona, né, que ele tem que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio, tá? Nós temos negócio com os dois países, não temos a capacidade de resolver esse assunto, então o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal. Tanto que o Itamaraty buscou uma solução intermediária e, nacionalmente, ele não tem coragem de dizer hoje que é favorável à invasão da Ucrânia ou que o Putin é um grande externato. Ele não tem. Então, eu acho que ele vive uma situação semelhante àquela situação da vacina. E os outros candidatos, eu acho que a questão ainda não chegou muito claramente na campanha, que eu vou te dizer, com a guerra, nem a campanha passou a ser importante, né? Ela desapareceu um pouco no noticiário, né? Muitas coisas que estavam sendo conversadas e tal, desapareceram um pouco no noticiário. A gente vai ter que esperar um pouco para ver, mas ainda assim, com o prolongamento da guerra, as consequências. Existe uma consequência final que eu queria mencionar, só para não perder, que é a consequência na questão dos alimentos. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de trigo. A Ucrânia é uma grande produtora de milho. Algumas compras que estavam sendo feitas para alimentar países pobres eram compras que estavam sendo feitas nesses países. Então, eu acredito que possa haver alguma dificuldade com alimentos que se reflete necessariamente em aumento de preço. E, com isso, necessariamente também em aumento da fome no mundo. Quem sabe até no Brasil, nós não levamos, porque você mesmo já noticiou um aumento possível no preço da carne de frango, não é? Então, existem outros aumentos possíveis que vêm por aí, seja pela questão dos fertilizantes, seja pela questão do próprio mercado mundial de alimentos, seja pela uma consequência do aumento dos combustíveis. De qualquer maneira, você vai ter uma consequência muito grande naqueles que são mais vulneráveis, aqueles que vivem numa insegurança alimentar. Eu acho que essa consequência é uma das que a gente tem que se preocupar muito mais, porque realmente, depois da pandemia, a gente enfrenta essa nova situação grave. Gabeira, já está esgotando nosso tempo aqui. Vamos terminar nosso podcast de número 115. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no iTunes, no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!